Ai, como que eu sei que é a vontade de Deus e não a minha? Como que eu sei que eu tô sendo guiada pelo Espírito Santo e não apenas querendo fazer algo que é da minha vontade? Seja bem-vinda a mais um episódio na Mesa com Kezinha. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre umas perguntas que vocês enviaram para o meu Instagram e é uma dúvida recorrente, né? Como ouvir a voz de Deus é o tema desse episódio. E eu já quero começar te perguntando, você já teve essa dúvida? Ai, como que eu sei que é a vontade de Deus e não a minha? Como que eu sei que eu tô sendo guiada pelo Espírito Santo e não apenas querendo fazer algo que é da minha vontade? Quando eu sei que é aquele relacionamento mesmo, as meninas que estão solteiras, que ele é para casar. Então, tudo isso é você aprender a ter um discernimento no espírito, né? E como que isso acontece? Então, vou começar contando um pouquinho sobre uma história. Eu lembro que quando eu conheci o André, eu tive uma visão. No dia que eu conheci ele estava lá conversando com meu pai falando sobre como ele parecia com José e dando vários exemplos bíblicos a ele, ouvindo os sonhos dele, e eu tive uma visão que a gente junto alimentava a multidão. E a gente trocava as vestes, as pessoas, dava pão, água, e era muita gente. E na hora não fazia sentido, eu nem sabia se ele era solteiro, eu nem sabia quantos anos ele tinha, a gente não tinha trocado nenhuma palavra, né? Mas naquele momento ali, eu falei, meu Deus, eu tô vendo que vai acontecer algo e a gente vai estar junto. E eu comecei a orar por aquilo ali. Quando eu saí dali, eu orei por aquilo, entreguei para Deus. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, se for o Senhor que está me mostrando isso, e não só porque eu achei, ele bonito, ou achei lindo ele falando dos sonhos que ele tem. Se for um propósito seu, o Senhor vai confirmar, ele vai vir atrás de mim de alguma forma. E assim aconteceu, né? Meses depois, a minha sogra pegou o meu MSN na igreja com a minha irmã e a gente começou a conversar. Meses depois, sem ter trocado uma palavra no primeiro encontro, e ali eu vi que Deus realmente tinha falado comigo e era algo que a gente iria viver no futuro, é algo que a gente tem vivido hoje. Então, assim, o mais importante quando você discerne a voz do Espírito Santo é você calar todas as vozes ao seu redor. É você realmente buscar em oração e também, quanto mais próximo de Jesus, quanto mais próximo o seu relacionamento é, o seu dia a dia com Deus, você sabe que é a voz dele. Eu sempre falo, né? Minha filha pode estar distante de mim, pode estar longe de mim, em um lugar aberto, e se eu chamar, Cecília, filha, vem aqui, a mamãe tá aqui, ela vai saber que é a minha voz. Por quê? Porque muitos anos ouvindo a minha voz, mesmo de olhos fechados, ela consegue saber. A mamãe tá aqui, é a minha mãe que tá me chamando. Então, quanto mais você tem um relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo, com Jesus, mais você vai saber. Isso não é coisa da minha cabeça, isso é Jesus que está falando comigo. Então, assim foi sempre na minha jornada. E você pode falar, mas Kezinha, eu nunca tive visão, nunca tive revelação. Como que eu vou saber que Deus está falando comigo? E eu vou te dar um outro exemplo, porque Deus, ele fala na sua linguagem, ele sempre vai usar a linguagem que você se conecta com ele. Então, se é através da natureza, ele vai falar através da natureza, se é através de sonhos, Deus vai te inspirar a sonhar aquilo que ele está sonhando para você, ele vai te confirmar através de sonhos. E não só através de profecias, mas eu acredito no testemunho interior, né? Aqui em Romanos 8, no versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se você é uma filha de Deus, você sabe que você é guiado pelo Espírito de Deus. Ele te governa. E mesmo quando vem a dúvida, mesmo quando vem outros pensamentos, outras vozes, outros conselhos, o Espírito Santo, ele é o seu maior conselheiro, né? Então, você tem que aguçar os seus sentidos para que tudo que você veja, tudo que você viva, tenha um alinhamento com a voz do Espírito Santo, né? E aí você pode me perguntar, tudo bem, eu nunca tive uma visão. Eu tenho um outro exemplo para você hoje, uma história que eu lembrei aqui do Shine, né? A gente já estava aqui em São Paulo e eu sempre peço a Deus, Senhor, me confirma qual o tema, o que o Senhor tem para as mulheres nesse tempo, o que o Senhor quer falar com elas nesse tempo. Eu sempre peço um tema
antes de começar a gerar todas as cores do culto, tudo que vai acontecer, convidados, gerar intercessão, eu tenho o meu momento com Deus e eu peço ao Senhor o que o Senhor quer falar nesse mês, nesse tempo para as mulheres do Brasil. E eu lembro assim que eu cheguei aqui, a gente teve um Shine que foi um marco, né? Esse Shine a gente colocou o tema Cartas para minha filha. Porque Deus, ele primeiro mostrou para mim isso. Eu lembro que eu estava no meu computador pesquisando coisas de moda ali no Pinterest e de repente eu vi uma imagem, era uma rosa e uma carta atrás dessa rosa. E aquilo me marcou por dias, eu fiquei lembrando daquela carta. E Deus falou para mim, filha, escreve cartas para as mulheres. Começa a escrever cartas, me encorajando, como se fosse eu falando com cada uma delas. E ali a gente fez um mutirão na igreja e passamos dia e noite, dias escrevendo mais de 3.000 cartas. E todas as mulheres receberam uma carta específica e eu tenho testemunhos até hoje do quanto foi impactante. Era impossível as mulheres não sentirem amadas por Deus e não sentirem a resposta de Deus através daquelas cartas, porque tudo foi gerado antes no secreto e através de uma imagem que Deus trouxe para o meu coração e me confirmou. Então eu quero te encorajar. Você não é uma pessoa que você depende de outras pessoas para ouvir a voz de Deus. Você pode sim e deve ouvir a voz do Espírito Santo e discernir e caminhar debaixo dessa revelação, porque Deus ele quer falar com você através de sinais, através do seu dia a dia, através dos seus filhos, através, né, do seu, na natureza a gente consegue enxergar, no pôr do sol a gente consegue ver a bondade de Deus. Então que você possa nesse dia ser encorajada a observar o que Deus está falando com você nesse tempo. Eu tenho certeza, Deus está falando com você, é só você perceber os seus sinais. Inclusive tem algo que você consegue discernir, é a paz. A Bíblia fala que a paz é o árbitro do nosso coração. O que um árbitro faz no jogo? Quando ele apita, a bola para, o jogo para. No momento que os jogadores ouviram o apito, é aquele sinal de que, tipo, acabou. E assim é a paz interior, né? Quando você sente paz em algo que você está para fazer, então aquilo significa que Deus está realmente te dando paz para que você continue. E tem situações que você não sente paz, não sente, não só vontade, não só desejo do seu interior, mas uma paz que excede todo entendimento. Pode tudo estar dizendo que não, mas se você tem paz para fazer aquilo ali, a paz que vem de Deus, você entende, é isso mesmo, eu vou seguir, eu vou continuar, eu vou fazer isso porque Deus está me dando paz. E eu sempre falo isso nos aconselhamentos, né? Que a paz é o árbitro do nosso coração. Então que você possa também a cada dia mais ver isso florescendo dentro de você, né? Ver que a paz de Deus floresce dentro de você e ela é um sinal de que você está ouvindo a voz de Deus e está discernindo e está vivendo debaixo dessa palavra. E eu quero ouvir também os seus comentários aqui, eu quero ler os seus comentários, eu quero saber se você já passou por algo assim, se você já viveu algo onde você sentiu que ouviu a voz de Deus e obedeceu. Eu quero também ler seus comentários e saber o que você viveu com Deus, as suas experiências, comenta aqui. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve no canal, compartilha com o máximo de pessoas que você pode e vamos juntas florescer.